RCP Notícias. Em Cabo Verde já são às 7 horas. Vamos então para as notícias. É o primeiro jornal que está a começar e, como sempre, os títulos que fazem esta edição. O período para o exercício do voto antecipado para as eleições autárquicas de 1 de dezembro termina hoje. O Tribunal da Comarca da Praia viabiliza voto antecipado solicitado pelo ex-presidente da República, Jorge Carlos Fonseca. Cuidar dos cuidadores é o objetivo final do programa montado pelo ICA, que visa a promoção do bem-estar psicológico das equipas de proteção social. O Hospital Batista de Sousa, em São Vicente, celebra uma década de implementação do protocolo de triagem de Manchester. A maioria dos pós-graduados da UniCV em Segurança Informática estão empregados e alguns, inclusive, fora do país. Hoje começa a terceira edição do curso de pós-graduação em Segurança Informática e vai ser abordada a inteligência artificial. O Presidente da República desafia os líderes associativos de cabo-verdianos em Portugal a constituir uma federação de associações. Conhecidos os destaques, confira agora o desenvolvimento das notícias. A edição é sempre do Júlio Vera Cruz Martins. Bom dia. Votos renovados de bom dia, gratos pela preferência que nos dá. O Conselho Constitucional de Moçambique quebra o silêncio, mas deixa de lado uma tomada de posição sobre os resultados das eleições de 9 de outubro, que remete para uma data posterior. Num comunicado divulgado ontem, o Conselho Constitucional denuncia que os juízes conselheiros têm sido alvo de ameaças de morte enviadas por mensagens privadas ou publicadas nas redes sociais. O Conselho Constitucional responsabiliza o candidato presidencial Venâncio Mondlane pela organização de manifestações e lamenta que algumas delas se tenham resvalado para atos de vandalismo e de limitação de liberdades individuais de todos quantos não aderiram às manifestações. É com este quadro como pano de fundo que se realiza hoje à tarde o encontro de diálogo convocado pelo Presidente da República com os 4 candidatos presidenciais. Venâncio Mondlane diz que aceita participar no encontro, mas remotamente por motivos de segurança. Numa mensagem publicada ontem nas redes sociais, Venâncio Mondlane pede ao Presidente da República uma demonstração clara de um compromisso para o diálogo. Não pode haver convite para o diálogo na mesma altura em que está-se a bloquear todas as minhas contas bancárias. Não pode haver um compromisso para o diálogo na mesma altura que está-se, neste momento, a levantar processos de crime sem nenhum sustento, sem nenhum fundamento contra mim. Portanto, há aí mais de uma centena de processos crimes que estão sendo abertos contra mim, estão a bloquear as minhas próprias contas, estão a mandar esquadrões da morte a perseguir-me em tudo que é lugar, estão a entrar em parceria com outras forças de inteligência, as outras forças secretas dos outros países para perseguirem, para me rastrear. Quer dizer, qual é o diálogo que se quer no meio disto? Qual é o diálogo que a gente quer quando temos mais de 4 centenas de pessoas que tiveram-se a manifestar que estão detidas? Qual é o diálogo? É preciso libertar essas pessoas de forma incondicional. Qual é o diálogo que a gente quer fazer quando nós temos mais de 60 pessoas que morreram e não há nenhuma solidariedade com as famílias? Venâncio Mondlane, que reivindica a vitória, ainda aguarda uma reação oficial à agenda que propôs para o encontro de hoje com o Presidente da República. O jornal digital Carta de Canal de Moçambique dá conta que Mondlane está a pedir uma declaração da derrota da Frelimo e de Daniel Chapo e uma indemnização de 500 mil meticais às vítimas da violência policial no decurso das últimas manifestações. O período para o exercício do voto antecipado para as eleições autárquicas de 1 de dezembro termina hoje. Uma possibilidade que só é permitida aos eleitores que exerçam as profissões elencadas no artigo 213 do Código Eleitoral, isto é, militares, agentes de segurança, trabalhadores de saúde, marítimos, jornalistas que por motivos de serviço podem estar ausentes do Conselho de Recenseamento.
No entanto, o Tribunal da Comarca da Praia, por decisão proferida ontem, viabiliza o voto antecipado solicitado pelo ex-presidente da República, Jorge Cás Fonseca, cuja condição está fora do rol de situações tipificadas no Código Eleitoral. Uma história que nos é contada pela ex-primeira-dama e advogada Lígia Dias. No caso concreto, ele tem uma conferência internacional em que vai falar na qualidade de antigo Presidente da República. Nós entendemos que era uma situação que devia ser compreendida pelo voto antecipado. E fizemos o pedido. Com a aplicação da lei, do artigo 213 do Código Eleitoral, pelo facto de não constar naquele elenco de profissões que estão definidas no artigo 213 do Código Eleitoral, o Presidente da Câmara rejeitou o pedido de voto antecipado. E seguiu-se a reclamação, que é também indeferida, e, por fim, o recurso ao Tribunal Judicial que autoriza o voto antecipado. Precisamente fazendo recurso ao princípio da igualdade, ao princípio da participação política, sustentando-se na jurisprudência existente, designadamente o Tribunal Constitucional, considerou que o artigo 213 deve ser interpretado conforme a Constituição. Isto é, devem poder exercer o voto antecipado todos os cidadãos que, por alguma razão fora do seu controle, não possam estar presentes no dia das eleições. Lígia Dias entende que a questão pode ser resolvida seja com a revisão do Código Eleitoral ou com a intervenção do Tribunal Constitucional, que, no entanto, só pode decidir depois de um pedido de fiscalização sucessiva e abstrata. Por exemplo, as entidades que têm legitimidade, o Provedor da Justiça, o Procurador-Geral da República, o Presidente da República, são entidades que podem requerer a fiscalização abstrata sucessiva desta norma, de modo em que se obtenha o entendimento, aí agora o Tribunal Constitucional irá decidir se a norma tal e qual como está é inconstitucional e deve ser interpretada de forma diferente ou qualquer outro entendimento. Portanto, é importante que este pedido de fiscalização seja feito rapidamente. A advogada entende que o exercício do voto antecipado deve ser alargado a todos os cidadãos que podem estar impedidos no dia das eleições. Cuidar dos cuidadores é o objetivo final do programa montado pelo ICA e que visa a promoção do bem-estar psicológico das equipas de proteção social. A presidente do ICA revela que a primeira fase do programa começa hoje na cidade da Praia e abrange especialmente as monitoras que atuam em instituições de acolhimento de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade localizadas nas ilhas de Santiago, Maio, Fogo e Boa Vista. E nós aqui estamos a falar de cuidadores que trabalham com um público-alvo muito específico, portanto nós estamos a falar de crianças e adolescentes em situação de risco e cada vez mais com as transformações sociais variáveis, os desafios são cada vez maiores. Então estes cuidadores, estes monitores, estes educadores dos nossos centros de acolhimento tem este desafio enorme de receber essas crianças que já vêm com um conjunto de situações inerentes à situação de vulnerabilidade, porque passaram por situações de maus tratos e de violência, situações hoje que nós já temos de jovens a entrarem cada vez mais cedo no consumo de álcool e de outras drogas, famílias desestruturadas. Zaida Freitas precisa que a primeira fase vai depois às outras ilhas, tanto mais que o programa tem caráter nacional e os próprios diretores vão estar também envolvidos na formação. Nesta primeira fase nós vamos trabalhar essencialmente a gestão das emoções, a gestão de conflitos, a motivação, a forma deles terem também uma comunicação assertiva. Muitas vezes nós sabemos que quando o ambiente é estressante e nós estamos a falar de um ambiente
em que eles estão, portanto, com as crianças em fases de desenvolvimento diferentes. Esse programa de bem-estar surge como medida de prevenção ou há sinais que os próprios cuidadores já precisavam de atenção? Para já, nós estamos no ano da saúde mental e cada vez mais nós sabemos que é extremamente importante nós promovermos ambientes de trabalho saudáveis, evitando situações de burnout, não é? Sobretudo em determinadas profissões. E, por outro lado, também os técnicos já vão dando alguns sinais de que precisam também de ser cuidados, porque nós colocamos o foco nessas crianças, mas nós não podemos esquecer, para elas serem devidamente cuidadas, os nossos técnicos também têm que ser cuidados. O programa começa hoje até quinta-feira próxima e é financiado pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância. 3 crianças são violadas por dia em Guiné-Conakry. A denúncia vem de várias organizações não governamentais que pedem medidas concretas. Os ativistas soam o alarme contra a violência contra mulheres e raparigas e pedem medidas concretas. O Hospital Batista de Souza, em São Vicente, celebra uma década de implementação do protocolo de triagem de Manchester. A ferramenta revolucionou a forma como os pacientes são atendidos na emergência, garantindo que os casos mais graves sejam priorizados. Em entrevista à Rádio Cabo Verde, a presidente do Conselho de Administração do Hospital, Helena Rodrigues, destaca os avanços e aponta investimentos em formação e auditoria dos processos como um dos desafios. Jornalista Dina Almeida. O protocolo de triagem de Manchester é utilizado em bancos de urgência e classifica os pacientes em função da prioridade clínica, onde é atribuída uma pulseira a cores de acordo com a gravidade do caso, explica Helena Rodrigues, presidente do Conselho de Administração do Hospital Batista de Souza. Se tiver uma cor azul ou verde, quer dizer que não é urgente. Amarelo, laranja e vermelho são sinalizados como urgentes e emergentes e, assim sendo, têm uma prioridade no atendimento. No fundo, o que se pretende é que os casos mais urgentes sejam atendidos mais depressa e, de preferência, sem tempo de espera. Um serviço destaca responsável que contribuiu para a organização do sistema de urgência. Permite uma organização quer a nível de recursos, quer a nível do próprio sistema, por um lado, e por outro é garantir que as pessoas que precisam de atendimento imediato não ficam à espera e, portanto, a probabilidade de salvar vidas aumenta consideravelmente. Apesar dos avanços, Helena Rodrigues reconhece que ainda há desafios a serem superados. Um dos principais é reduzir o número de pacientes que procuram a emergência por problemas que poderiam ser resolvidos na atenção primária. Ao assinalar os 10 anos de implementação do protocolo de triagem de Manchester, também colocar um olhar na melhoria dessa relação entre a atenção primária e o hospital e poder trazer para o serviço de urgência do hospital apenas os que têm de facto prioridade clínica e que são considerados urgentes. Este é um grande desafio que se nos coloca. Também há o desafio da consolidação, investir mais na formação e em processos de auditoria para que possamos ter uma melhoria contínua dos procedimentos que estão instituídos nos nossos bancos de urgência. Para celebrar os 10 anos do protocolo, o Hospital Batista de Souza realiza um simpósio com especialistas nacionais e internacionais. O evento será uma oportunidade para avaliar os resultados alcançados, compartilhar experiências e traçar novas metas. A maioria dos pós-graduados da UNICB em Segurança Informática estão empregados e alguns, inclusive, fora de Cabo Verde. A garantia é do pró-reitor da Universidade Pública para a área de Tecnologias, Inovação e Dados, no dia em que acontece a aula inaugural da 3ª edição do curso de pós-graduação em Segurança Informática. O evento, Miriam Lopes dos Santos, vai abordar a inteligência artificial e segurança informática.
Numa média de 33 pós-graduados por cada 35 participantes em cada uma das edições, todos estão a trabalhar conforme o pró-reitor para as áreas de tecnologias, inovação e dados da UniCV. Celestino Barros acredita que o país também tem ganhado. Como sabemos, hoje a cibersegurança é um tema quente. Portanto, há uma necessidade de profissionais nessa área muito grande, pelo que esse curso tem permitido colocar profissionais no mercado e dessa forma também possibilitar que Cabo Verde, portanto, melhore a sua situação em termos de cibersegurança. A pós-graduação em Segurança Informática também abriu novas linhas de investigação na Universidade Pública, conforme o pró-reitor para as tecnologias. A cibersegurança aplicar, sobretudo, a questão da votação, sobretudo a votação eletrónica. Portanto, temos investigadores a investigarem sobre essa questão. Temos a questão também associada à Internet of Things, portanto, a Internet das coisas, nem como garantir basicamente a segurança dos dispositivos que fazem parte desse ecossistema de Internet of Things, mas também temos uma terceira que, sobretudo, visa impulsionar a questão da inteligência artificial associada a essa área em particular. Verem como a inteligência artificial pode auxiliar na criação de mecanismos de defesa dos ativos das instituições. A inteligência artificial pode ser utilizada na prevenção de ataques cibernéticos, da mesma forma que pode potenciar ataques mais sofisticados, explica o professor universitário. A ideia é, sobretudo, sermos proativos em relação a ataques e não reativos, ou seja, é antecipar necessariamente um ataque e não esperar que ela aconteça e, a partir daí, começar a agir para estancar ou para repor os serviços. Mas também convém falar de forma clara sobre, portanto, os riscos que a AI própria apresenta em relação ao quesito, que muitos atacantes já fazem isso, já utilizam a inteligência artificial para propiciar ataques cada vez mais sofisticados, utilizando sobretudo, portanto, a questão da automatização da ataque. A aula inaugural da terceira edição do curso de pós-graduação em Segurança Informática vai debruçar-se sobre o tema Inteligência Artificial e Segurança Informática. O Presidente da República desafia os líderes das associações de cabo-verdianos em Portugal a criar uma federação para fortalecer a atuação conjunta. No encontro que teve lugar ontem à tarde no Centro Cultural de Cabo Verde, em Lisboa, José Maria Neves deixou a mensagem de que a imigração só vale a pena quando é feita de forma regular. Para servir o país de acolhimento, o país de origem e melhorar as condições de vida de quem emigra. E, portanto, isso só se pode fazer num quadro institucional próprio, num quadro regulado que permita efetivamente que essa mobilidade se faça sem quaisquer constrangimentos. O chefe de Estado participa hoje no 10º Fórum Global da Aliança das Civilizações das Nações Unidas, que homenageia o seu primeiro alto representante, Jorge Sampaio. Vou falar de Jorge Sampaio enquanto promotor de diálogo entre culturas, religiões, crenças, civilizações, o que é extraordinariamente importante para os tempos de hoje, em que temos guerras, temos conflitos, temos desrespeito mútuo, temos intolerância religiosa e temos uma grande falta de diálogo. E Jorge Sampaio foi um promotor de diálogo, de entendimento, de tolerância, um homem que viveu a política de modo muito elegante, com muita elevação. A abertura do 10º Fórum Global da Aliança das Civilizações conta com intervenções do presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, do secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, e do rei Filipe VI de Espanha. Voltamos à notícia de abertura: Moçambique. O digital Carta de Moçambique ainda tem dúvidas sobre a realização do encontro convocado pelo Presidente da República com os 4 candidatos
candidatos presidenciais. Na edição de hoje de manhã, a Carta de Moçambique diz que Venâncio Mondlane, suportado pelo Podemos, condiciona a sua participação à extinção de todos os processos criminais que correm contra si na Procuradoria-Geral da República. Existe também a presença da imprensa e de organizações da sociedade civil e da comunidade internacional, para além da definição de uma agenda clara. Lutero Simango, diz a Carta de Moçambique, ele é presidente do MDM, condiciona a sua participação à existência de uma agenda clara e consensual e com a presença dos 4 candidatos. O político entende que o diálogo deve discutir as causas da tensão política pós-eleitoral e não as consequências. O presidente da Renamo, Ossufo Momad, condiciona também a sua presença na reunião à participação física ou virtual de todos os candidatos. Leva ainda à mesa de diálogo a proposta de anulação das eleições gerais e provinciais do dia 9 de outubro último, assim como o reconhecimento por todos os candidatos de que o escrutínio não foi transparente. Daniel Chapo, secretário-geral da Frelimo, é o único que vai ao encontro, diz a Carta de Moçambique, é o único que vai ao encontro sem quaisquer pontos de agenda próprios. O candidato do partido no poder diz apenas em comunicado de imprensa que a sua participação na reunião reafirma o seu compromisso na promoção da estabilidade política no país. O presidente eleito norte-americano disse que logo no dia a seguir à tomada de posse vai assinar por decreto uma ordem executiva para impor taxas alfandegárias de 25% sobre produtos do México e do Canadá e ainda aumentar as taxas alfandegárias em 10% sobre produtos chineses. São ações, segundo o site da televisão francesa, ações tomadas para responder às crises dos opiáceos e da imigração. Carlos Santos, o Conselho de Segurança de Israel vai reunir-se hoje para decidir se Israel deve aceitar ou não o plano de tréguas de 2 meses na guerra que opõe Israel ao Hezbollah estacionado no Líbano. As escolas continuam fechadas. Passam agora 22 minutos das 7 da manhã, fim de loja, fecho de loja ou fim de linha, nesta edição do primeiro jornal com o Júlio Vera Cruz Martins. Ele vai estar connosco às 7:30 da manhã para recuperar o essencial da atualidade informativa nesta manhã de terça-feira. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.